Se você é iniciante no mercado financeiro, eu vou te ensinar a operação mais fácil da sua vida para você ter ganhos entre 1 e 3% ao mês fazendo venda de opções de venda. Vem comigo, a gente vai falar aqui detalhadamente como que essa operação funciona. Ó, vamos a um exemplo. Digamos que tenha uma ação no mercado com um preço, por exemplo, de R$25. A gente tem várias ações nessa faixa de preço, tem outras um pouco mais baratas e um pouco mais cara. Mas vamos trabalhar com esse valor hipotético aqui de uma ação custando R$25. E você vai consultar uma tabela de opções e vai olhar o lado das puts, que são as opções de vendas. E você vai procurar uma opção que tem um strike abaixo do preço da ação. Então aqui no caso eu joguei R$1 para baixo. Tá, vamos lá. E aí você vai olhar, você vai ver, por exemplo, que o preço dessa opção é 50 centavos. Ou seja, se você vender essas opções e você precisa ter dinheiro na conta como garantia ou títulos de renda fixa que sejam previamente alocados como garantia para fazer isso, você também precisa ter um perfil arrojado para poder fazer essa venda de put. Você não vai comprar ação, você simplesmente vai vender a put e você vai receber 50 centavos por unidade de opções que você vendeu. O lote mínimo são 100 unidades, assim como o lote mínimo das ações são 100 unidades. Então, se você, por exemplo, vendesse 100 unidades, você receberia aqui R$50. Mas o quão lucrativo é? Porque se você vender, né, uma quantidade maior, você pode receber R$500, por exemplo. Mas o quão lucrativo é? Vamos entender. Primeiro, se você pegar 50 centavos e você dividir por 24, e por que 24? É o strike. Quando você vende uma put, você está correndo o risco, você tem que entender isso antes de fazer a operação, de lá na data do vencimento dessa put, você ter que comprar as ações. Isso pode acontecer ou não, mas tem esse risco. E aí você tem que ter o dinheiro para comprar as ações. Então, se você vender 100 puts, por exemplo, você precisa ter o dinheiro para comprar 100 ações, que nesse caso seria 100 vezes 24, R$2.400. Então, se você tiver esse dinheiro alocado em renda fixa e esse título servir como garantia, você pode fazer essa operação. E se você tiver esse dinheiro também parado na conta, você também pode fazer essa operação. Carmine, eu tenho esse dinheiro, mas ele está comprado em ações. Eu tenho mais ações aqui na carteira. Posso fazer essa operação? Pode, mas não deve. A corretora não vai te impedir, ela vai deixar você usar a ação como garantia. No entanto, se por um acaso você vier a precisar comprar as ações, se o dinheiro já está investido em outras ações, você não vai conseguir fazer isso. Então não faz sentido você usar ações para vender put. Você pode usar dinheiro livre ou títulos de renda fixa para vender put. Se você já tem ações, você deve vender opções de compra, que são call, mas esse assunto para um outro vídeo. Então, voltando aqui, vamos entender a rentabilidade. A rentabilidade ela é calculada em cima do quanto você recebeu dividido pelo risco de comprar por 24. Então, 50 centavos dividido por 24 dá 2%. Isso significa que aquele seu dinheiro lá, vamos supor que seja R$2.400, que estava parado na conta ou já estava investido e rendendo em renda fixa, ele vai te render 2% esse mês. É como se fosse um dividendo, só que você mesmo que criou esse dividendo no mercado e você pode repetir isso todos os meses. A média de ganhos aqui no Brasil é entre 1 a 3% ao mês com esse tipo de operação. E no mercado americano, fazendo isso com ações, né, tendo uma conta numa corretora americana, você consegue mais prêmio, porque lá tem uma diversidade maior, tem volatilidades maiores e você consegue mais prêmio, então você vai conseguir no final do mês. Inclusive tem opções com vencimentos semanais. Então você pode, no acumulado do mês, conseguir algo ali entre uns 3 a 5% fazendo esse mesmo tipo de operação. Comparado com a renda fixa aqui no Brasil, por exemplo, o CDI, que rende 0,4 ao mês, que dá 5,5 ao ano, né, a gente está tendo aqui um lucro muito maior e com uma tranquilidade, com uma operação muito tranquila. Vamos entender aqui um pouco mais como que funciona essa operação. Então a gente falou que a ação estava valendo R$25, ela estava aqui. O que pode acontecer? Ela pode subir ou pode cair.
Se ela se mantiver acima dos 24, você fica com todo aquele lucro que você já tinha recebido. Inclusive, quando você vendeu, cai em um dia útil na sua conta o lucro da operação. Só que como você ganhou 50 centavos, se a ação cair um pouquinho e for até o 23,50, aqueles 50 centavos que você ganhou, eles ainda contam e você estaria saindo no 0 a 0. Só que olhar isso aqui dessa forma e entender que a partir de 23,50 para baixo seria um prejuízo, é você ter uma visão muito limitada. Normalmente é assim que é ensinado, né? Inclusive é assim que está nos livros. Mas veja como que essa visão é limitada, por quê? Se você olhar, encarar do 23,50 para baixo como prejuízo, significa que você só estava olhando o valor financeiro e você esqueceu que, na pior das hipóteses, você na verdade pode comprar a ação. Então esse risco financeiro de perder seria somente se você estivesse olhando em recomprar a put. E se a ação cair, realmente a put vai subir de preço, você vai pagar mais caro nela. Só que você não precisa recomprar a put. Você pode trocar as puts que você vendeu por ações e deixar exercer e comprar ação. Vamos entender um pouco mais como que isso funciona. Então vamos agora viajar no tempo e ir lá para a data de vencimento. E somente duas coisas podem acontecer. A ação, no cenário 1, ela pode estar acima de R$24 ou 24 dólares, que foi o preço que você vendeu a put, né? Você vendeu no strike do 24. Se a ação se mantiver acima de 24, sucesso total na operação, não precisa fazer nada, você já embolsou o prêmio lá atrás. Se for uma operação no mercado americano, que foi um vencimento de uma semana, beleza também, já embolsou o prêmio e dá para pegar, para você ter ideia, em torno de 1% por semana. Então por isso que acaba dando ali 4, 5% ao mês. Enquanto no Brasil a gente vai pegar aí, não tem opções semanais, a gente vai pegar só as mensais e vai dar entre 1 e 3% dependendo da ação. E aí nesse caso o que fazer? Repetir. Com a opção que você acabou de vender, não. Com uma nova opção, você vai escolher lá na tabela de opções uma nova put com mais 30 dias de vencimento ou mais uma semana de vencimento, mais 15 dias de vencimento se for no mercado americano e pronto, é só repetir a operação e continuar fazendo isso ininterruptamente. Cenário 2, que pode acontecer, né? O preço só pode cair, né, ou subir. Então, cenário 1 subiu, cenário 2 cair. Então, se o preço da ação lá no vencimento estiver abaixo, lá dos R$24 que nós vendemos, né, a put no strike do 24, aí você tem duas alternativas ainda, você ainda tem escolha, pode escolher. Alternativa A é o exercício. O que é o exercício? É o que eu falei que elimina lá aquele prejuízo financeiro. Então, o exercício é você trocar as suas puts vendidas por ações compradas. Por quê? O risco de vender uma put é comprar as ações no vencimento em caso de exercício. Nesse caso, você vai precisar comprar as ações e você vai precisar daquele dinheiro. Então, aquele dinheiro vai estar na renda fixa, inclusive a corretora faz automaticamente para você. Não precisa se preocupar. Seja aqui no Brasil ou no mercado americano, se tiver o dinheiro na conta, a corretora ela vai pegar o dinheiro, comprar as ações, retirar aquela put e você fica comprado nas ações. Pode inclusive usar a partir desse momento as ações como garantia para vender call, que é uma opção de compra, e pegar um prêmio também equivalente ao prêmio da put e até maior. O prêmio da call é maior. E aí, quanto de dinheiro você vai precisar? Você tem que calcular isso antes de fazer a venda da put. Vai ser sempre o lote, ou seja, a quantidade de put que você vendeu, vezes o strike. Então, se foi um lote, que equivale a 100 ações, 100 vezes 24 vai ser R$2.400, ou ali no caso, 2.400 dólares, se fosse lá no mercado americano. E aí, alternativa B. Qual que é a alternativa B no cenário onde lá no vencimento a ação está abaixo do 24? A alternativa B é fazer a rolagem. O que é rolagem? É um termo muito usado no mercado financeiro que é um sinônimo de renovação. Você renova a validade da operação. Ou seja, você vai comprar a put velha, aquela que está ali vencendo, que está acabando a validade dela, você vai comprar ela. E aí a dica é, anota aí, faça isso um dia antes do vencimento. Não deixe para fazer no dia do vencimento.
é mais seguro, mais garantido e você não vai ter nenhum tipo de problema de esquecimento. Você recompra ela, ela vai estar mais cara, vai precisar de dinheiro, óbvio, na conta, mas você já teria que ter o dinheiro na conta para fazer a compra das ações. Você não pode operar sem risco, né? Então não faz sentido você não ter dinheiro na conta. E aí você vai vender uma put nova. E que put nova é essa? É a do exercício da frente. Ou seja, se você fez uma venda de put no mercado americano e o prazo era de uma semana, você vai recomprar ela e vender a outra da semana seguinte. Se você fez aqui no Brasil e o prazo era de um mês, você vai recomprar e vender a do mês seguinte. E aí a boa notícia é, put nova vale mais do que a put velha, porque tem mais prazo. Então, nessa transação, onde você renova o prazo da sua operação, você ganha dinheiro novamente. Você tem um fluxo de caixa positivo. Em raras ocasiões, pode acontecer de não ser positivo, né? Mas isso só acontece quando acontecem grandes quedas no mercado. Então, se nesse intervalo de tempo de uma semana, por exemplo, ou de um mês, a ação caiu 15%, 20%, passou muito do seu strike vendido e aí você vai ter dificuldade de fazer a rolagem. E aí, nesse caso, o meu conselho é assuma a ação. Pega lá o cenário alternativa A, que é você deixar exercer, usa a ação como garantia para vender a call, a opção de compra. Então, ó, tem alternativa para quando a ação cai e você está em situação de exercício, você pode deixar exercer ou você pode fazer a rolagem. E no melhor dos mundos, sucesso total da operação seria o que? A ação se manter acima do preço que você vendeu previamente. Antes de fazer essa operação, entenda que o seu risco é comprar as ações. Então pegue ali a quantidade de dinheiro que você tem e divida pelo strike que você pretende vender a put. Lembrando que sempre que for vender uma put, o strike tem que ser abaixo do preço que a ação está nesse momento no mercado. E se você ficou até agora no vídeo, eu quero te pedir para deixar um comentário, seja de elogio, de dúvida, a gente vai ter o maior prazer em te responder. Eu respondo pessoalmente alguns comentários, outros são respondidos pela equipe e aí eu leio todos eles, inclusive utilizo para criar novos temas aqui. Então, se você tem uma dúvida e quer ver um novo vídeo, de repente aprofundando a sua dúvida, né, respondendo ali mais detalhadamente, não deixe de deixar um comentário aqui, né, escreva aqui embaixo um comentário pra gente. E se gostou de verdade, a melhor forma de agradecer é se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com pelo menos um amigo, um estudioso, uma pessoa que tem interesse no mercado financeiro, e aí já mostram para ele um caminho mais seguro para começar de uma forma tranquila e também rentável, sem abrir mão da lucratividade, mas sem abrir mão da segurança. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Quero te convidar a continuar estudando e eu deixei, ó, aqui na tela outros vídeos relacionados ao tema desse conteúdo que você acabou de assistir. Então, continue aprofundando seus estudos, clique aqui e assista mais um desses conteúdos que foi separado especialmente para você.